Luciano Busch está vindo aqui com um interesse forte na discussão de uma proposta de agroenergia, né, agrodiesel. A gente não chama de biodiesel porque realmente não tem nada a ver com uma relação com uma promoção da vida. Do nosso ponto de vista, essa política de agroenergia, do jeito que ela está sendo proposta, não toca na questão fundamental, que é a forma, o excesso de consumo nos países do norte e pelos ricos que vivem nos países do sul, esse modelo de consumo que é baseado no individualismo, em carros individuais e tal. E eles chamam isso de energia limpa, mas do nosso ponto de vista é limpo só do escapamento do carro para fora, porque as condições de produção do agrodiesel são muito complicadas, porque a expansão da monocultura, o uso de transgênicos, o uso de agrotóxicos, todas as coisas que nós não somos de acordo, porque destrói a natureza, porque destrói as relações sociais no campo, porque destrói as unidades camponesas e a possibilidade das mulheres serem camponesas e criarem e produzirem no seu quintal, garantirem a biodiversidade e tal, porque toda vez que tem uma expansão da monocultura, de um lado tem a destruição das próprias unidades camponesas, de outro, aqueles agricultores familiares que conseguem se integrar nesse esquema, acabam fazendo em detrimento do que é a produção das mulheres para o autoconsumo e para a produção para o comércio local. Com certeza, o tripé da economia hoje mundial, um desses pés do tripé realmente é a matriz energética, né? O Bush gosta de petróleo, ele entende de petróleo, ele é texano, né? Ele está querendo pegar uma caroninha no etanol, nós vamos dar uma carona para ele no etanol, né? Com certeza, ele já gosta disso, ele disse que ele gosta de tomar uma. E nós estamos num momento econômico para o estado de Goiás importante para o Brasil em relação aos biocombustíveis, não só biodiesel, mas biocombustíveis. E é totalmente possível a gente produzir com impacto pequeno, gerando energia, gerando ressequestro de carbono com esse tipo de plantação, não queimando a cana, né? Nós temos toda a possibilidade, e a agência ambiental tem todo o interesse, e o governo do estado tem todo o interesse de prestigiar esse tipo de cultura, desde que seja licenciada, desde que a gente possa incluir nesse preço do etanol o custo ecológico disso. A prática ainda de cabo a rabo nesse país com cana, onde se planta cana, é com a queimada na fase da colheita para aquela questão da sacarose, para trabalhar melhor trabalhabilidade na usina e maior teor de sacarose, etc. Então, a gente sabe que se a prática da queimada continuar, é mais gás carbônico na atmosfera, que já está com problemas sérios e que está aí o relatório do IPCC para todo mundo ver que a questão é muito complicada mesmo. Agora já não há mais dúvidas, né?
colher soja, né? Mas hoje, até hoje, nós não incluímos na soja os custos ambientais dessa soja. Como diz o Capobianco, né, nosso representante nacional da Secretaria de Biodiversidade, do Ministério do Meio Ambiente, ele me disse uma frase uma vez muito feliz e eu não esqueci. Eu acho que nós não exportamos soja, nós exportamos água em grãos. Por que isso? Hoje nós exportamos soja com preço competitivo e ao quanto a gente podia estar exportando a soja com preço agregado. O custo ambiental, e com certeza esse tipo de produto é bem-vindo na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, as economias que não têm espaço em suas terras para plantar ou não querem ter esse custo ambiental, eles têm de pagar por esse custo ambiental, com certeza. E eu acho que nós estamos num momento bom da economia, principalmente a economia goiana. Talvez substituamos aí a soja, né, que era onde tinha um plantio de soja, por cana. E evidentemente que isso é possível, desde que nós tenhamos todos os cuidados e todas as questões ambientais que esse tipo de produção leva a ter, algum dano ambiental, amenizado ao máximo, né? Tudo é possível de ser licenciado. Eu sempre digo que é permissível, depende de análise. Nós não somos contra a cana ou contra a hidrelétrica, não, eu acho que tudo tem um custo ambiental e esse custo ambiental ele tem que ser somado no finalzinho da nossa continha. O que nós fazemos tratamos do monitoramento da safra agrícola no estado de Goiás. E a partir desse trabalho, nós podemos observar aqui, principalmente na região de Cristalina, né, o uso intensivo dos solos do cerrado, né, é o que chama a atenção. Hoje nós observamos aí, nós pontuamos aí a presença de 525 pivôs de irrigação, né? Nós contamos a partir das imagens orbitais que nós utilizamos aqui para o monitoramento de safra, né? E nós fizemos um estudo aqui da alteração do uso dessa região, né? Do ano de 89 para o ano de 2006, né? Então a gente observa que houve aí uma utilização intensiva dos solos do cerrado, né? A partir da introdução desses pivôs de irrigação na década aí de 80, que na década de 80, né, eram cerca de 11 pivôs e que hoje nós temos aí 525 pivôs instalados. E o que a gente pode observar, né, a substituição aí, né, da vegetação natural, né, a degradação do cerrado. Nós temos aqui também que a gente pode observar, né, que basicamente não se tem nem vegetação ciliar ao longo das drenagens, né? E aqui a gente pode observar os pivôs, né, em canais de drenagem de primeira ordem sendo abastecido por esses canais, né? O que está gerando aí um comprometimento, né, dos recursos hídricos da região. E que também deve estar ocasionando, né, a gente tem dados que está ocasionando aí conflitos aí, né, por causa da água, da utilização da água entre os produtores, né, porque a capacidade hídrica desses recursos já estão ficando comprometidas. Em relação aos abusos que acontecem no uso de recursos naturais, principalmente em relação à agricultura, que por um motivo ou por outro, alguns proprietários erroneamente ainda utilizam as áreas de preservação permanente como área de cultivo, eles estão provocando uma série de problemas, né? Se a cultura for muito grande, muito intensiva, ela pode gerar até a contaminação das águas superficiais por uso de agrotóxicos ou próprios insumos agrícolas que são utilizados. Então a gente tem muita preocupação em relação a isso e o Estado tem uma gama de leis e vem fazendo ações através do braço executivo da política estadual de meio ambiente, que é a Agência Ambiental, para coibir esse tipo de ação. Nós temos
utilização, principalmente pela agência, do geoprocessamento, de referenciamento, de georreferenciamento das áreas de cultivo, exatamente para tentar evitar a inclusão de áreas de preservação permanente ou as margens de córregos para plantio. Eu brinco e falo que alguns proprietários acham que a soja bebe água no rio, né? E aí desmata até a margem e planta lá. Isso é uma coisa que tende a acabar. A gente está percebendo ao longo dos anos que práticas como plantio direto, práticas de conservação do solo a partir de terraceamento e a própria conscientização do indivíduo de que ele está matando a galinha dos ovos de ouro dele. Quando ele começa a fazer isso, quando ele polui, quando ele contamina o lençol freático, ele contamina as águas superficiais, ele está perdendo um bem que é muito importante para ele, que é a água. A Jales Machado tem já 20 anos com a cultura da cana e hoje estamos completando 38 mil hectares de área com cana, incluindo área de plantio e renovação do canavial. Como é sabido, a região centro-oeste, né, solos de cerrado, que tem uma deficiência, né, característica desse solo, deficiência principalmente de fósforo, que é um nutriente limitante para a produção de cana, e nós temos encarado isso aí, trabalhado essa deficiência, né, para tentar suprir e reverter isso aí em produtividade, né. Lançamos mão também de irrigação, porque toda a cana cortada aqui na época de maio até setembro ela tem que ser irrigada. A brotação não acontece, né, satisfatoriamente, só com a umidade do solo, que é muito pouca nessa época do ano. Então a gente tem que lançar a mão do recurso da irrigação. Então produzir cana nessa região centro-oeste é um desafio. Por outro lado, temos características dessa região que favorecem a cultura da cana. Por exemplo, a maturação da cana. Esse período de seca bem definido aqui para a nossa região, ele ajuda, né, a maturação da cana. Então é perfeitamente possível produzir cana nessa região, desde que saibamos manejar a cultura, né, respeitando as condições ambientais. Essa expansão desses 38 mil hectares é feita basicamente em área de pastagem. Aqui na região nós temos muita pastagem degradada e é para essas áreas que a cana está caminhando. Que a cana-de-açúcar ela tem um projeto conservacionista para o solo e também é uma atividade das que mais preservam o solo contra erosões e também incorporando matéria orgânica, o que não acontece com outras atividades. Há uma preocupação muito grande das pessoas relacionada ao fato da cultura da cana-de-açúcar depreciar o teor de fertilidade do solo ou então de provocar desertificação do solo. Historicamente na humanidade, as áreas produtoras de alimento são as mesmas há séculos ou há milênios. O Brasil tem 4 séculos e meio de atuação da agricultura, puxada principalmente no princípio pela cana-de-açúcar. As regiões canavieiras tradicionais do Brasil já têm pelo menos 450 anos, que é principalmente o litoral do Nordeste. Qualquer pessoa que for no litoral do Nordeste vai ver que continua se plantando naquelas regiões, que não houve desertificação e que os solos melhoraram o seu teor de fertilidade. O fato dessas regiões estarem sendo exploradas há 450 anos e ainda hoje está havendo aumento da produtividade, comprova de forma cabal de que essas preocupações com a depreciação do solo do cerrado com a cultura da cana-de-açúcar são completamente infundadas. Nós também temos uma preocupação muito grande, muito importante com a preservação das matas nativas. Goiás ainda conserva 35% das áreas de cerrado. E é importante que essas áreas não sejam apenas conservadas, como ampliadas.
A área de expansão de qualquer atividade agrícola deve se dar naquelas áreas onde já houve uma antropização do solo. É o caso, por exemplo, das pastagens. Nós aqui estamos numa área de cerrado. O que é interessante verificar aqui é um pouco o contraste do que era antes, né? Era uma vegetação mais ou menos desse jeito, aonde hoje tem praticamente só areia e uma pequena vegetação sobre aquele solo arenoso que, a gente está num período chuvoso, ela aparece mais. Mas no período da seca ela praticamente some e o solo fica muito mais exposto, formando grandes manchas de areia. Nas nossas pesquisas por aí a gente já identificamos manchas com mais de 70 hectares, manchas contínuas. 1 hectare são 10 mil metros. Então são 70 mil metros de solos completamente expostos, com muito pouca vegetação. Aqui no sudoeste goiano, onde nós estamos, no município de Serranópolis, predomina a vegetação de cerrado, como essa, ou predominava. Então, nessa área que nós estamos vendo, é uma área de em torno de 80 a 100 hectares, nós podemos ver ao fundo uma área esbranquiçada e aqui também mais próximo, uma área de solo exposto. Esse solo exposto é um solo que contém muita areia, é um solo cuja composição é mais de 90% de areia. Esses solos, em geral, são solos muito pobres. São solos que, para fins agrícolas, eles são recomendados na sua intensidade maior de uso para pastagem e para silvicultura. No entanto, essa área aqui, há 20 anos atrás, ela foi desmatada, havia um cerrado, foi desmatado para o cultivo de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela foi cultivada durante 5, 6, 7 anos e após foi abandonada a área. Digo abandonada porque na verdade foi colocado um pouco de pasto, de braquiária, e o gado passou a se alimentar dessa braquiária sem um manejo técnico adequado. Então o que nós estamos percebendo aqui é um solo que está exposto à areia, um solo praticamente de areia, constituído de areia, e originalmente isso não era assim. Em pouco tempo ele acabou nessa situação. Essa cultura foi abandonada, colocou-se um pouquinho de pasto, que vocês estão vendo aqui, umas toceiras de braquiária, e o gado pastejando sobre essa gramínea. Mas não foi colocado mais nada de insumos, e aos poucos a grama foi cedendo lugar ao solo exposto. Bem, aqui a gente está vendo de um lado a cultura da cana, do outro lado uma vegetação de cerrado, um pequeno bosque aqui de cerrado. A cultura da cana, ela é a primeira grande cultura do Brasil. Todo mundo que estuda a história do Brasil sabe que a cana é a primeira grande cultura explorada no nosso país. No Nordeste, Pernambuco, Alagoas, né? Então esses estados produzem cana há mais ou menos 400 anos. E naquela época era para a produção de açúcar. Hoje, né, a cana se volta principalmente para a produção de álcool e também para açúcar. O Brasil é hoje o segundo produtor mundial de álcool. Perdemos para os Estados Unidos, só que o álcool nos Estados Unidos é produzido a partir do milho, né, o chamado etanol. Álcool e etanol é a mesma coisa. E para a produção de açúcar. Um problema que a gente vê, olha, nesse pequeno bosque de cerrado aqui, eu entrei rapidinho e já vi ali um pé de piqui do lado, um pé de gabiroba, um pé de cajuzinho e aqui uma monocultura. Qual é o problema então das monoculturas? Você olhando aqui, você não vê nada a não ser uma variedade da cana. E aqui você não encontra nada, não encontra mais nada de espécies animais, e isso leva uma consequência para o desequilíbrio ambiental. Então o problema, além de uma produção que se volta para um único produto, ou dois produtos, no caso do álcool e açúcar, ela resume a economia nisso.
São grandes áreas cultivadas com uma única espécie, uma única variedade ou poucas variedades, e isso leva ao que se chama de desertos verdes. Por quê? Se torna um ambiente estéril, porque ele não reproduz a biodiversidade do ambiente. Quando esse produto entra em decadência, você pode levar essas áreas a verdadeiras desagregação econômica. Toda monocultura, ela altera completamente a cadeia alimentar, a chamada cadeia trófica. Mas no momento em que nós transformamos esse ambiente numa única cultura, várias espécies que se alimentavam de sementes, frutos, etc., que existiam, migram para outras áreas ou morrem porque não tem do que se alimentar, né? E isso, ao sumir uma espécie numa cadeia, altera-se a cadeia inteira, né? De maneira que eu penso que nós podemos ter problemas com a biodiversidade. Os dois setores que mais geram empregos no Brasil hoje são a construção civil em primeiro lugar e em segundo lugar a agroindústria canavieira. A agroindústria canavieira gera mais de 1 milhão de empregos diretos e cerca de 2 milhões de empregos indiretos. São 3 milhões de pessoas e se multiplicarmos pelo tamanho das famílias, 5 pessoas em média no Brasil, são 15 milhões de brasileiros que têm renda proveniente desse segmento. É mais de 8% da população brasileira. É muita gente trabalhando em favor de um segmento que deve movimentar muito a economia brasileira. Mais do que isso, em média, os salários da agroindústria canavieira são 70% maiores do que a média dos trabalhadores rurais brasileiros. E no caso da indústria, são 30% superiores à média da indústria brasileira. Então, um segmento que respeita seus trabalhadores, que dá empregos de qualidade, é um segmento onde você tem quase 100% de formalidade, ou seja, 100% de carteiras assinadas, de trabalhadores resguardados pela legislação previdenciária e trabalhista. É um segmento muito preocupado com o social e que tem dado uma resposta muito importante para o Brasil nesse sentido. O que o estudo do Diese coloca é que todo esse desempenho, todo esse sucesso, né, e todo esse rumo promissor que toma o setor sucroalcooleiro, ele não significou para os trabalhadores uma melhor qualidade de vida. Os trabalhadores continuam ainda com um baixo rendimento de salários. Em que pese os salários dos trabalhadores em Goiás terem um aumento médio, ter um patamar médio superior ao de algumas outras regiões, né? O piso salarial dos trabalhadores, ele se encontra hoje ainda a valores de 2006 em R$ 454. O seu salário médio registrado pelo Ministério do Trabalho de R$ 719 significa que os trabalhadores estão tendo ganhos de produtividade em função da tonelada diária que é cortada por cada trabalhador, né? Então, o aumento do seu salário é muito mais em função da intensificação do seu trabalho diário do que do seu patamar médio de remuneração. Este esforço significa para o trabalhador problemas de saúde, significa redução da sua vida média, né, útil, porque há aí uma pressão não só do ponto de vista físico, mas também psicológico, que leva o trabalhador a uma estafa mental, a uma estafa psicológica, a uma estafa física. Existem trabalhadores que faz um trabalho tão intensivo que ele compromete a sua saúde antes de toda a sua vida útil, né? Antes dos 50 anos ele já está sem condições de trabalhar no corte de cana devido aos problemas de contaminação com veneno, né, com agrotóxico, e não tem como ele se proteger totalmente, porque tem o sol excessivo, né, o dia inteiro, que ele tem que usar chapéu, tem que usar os equipamentos, luvas, botas, roupa que protege todo o corpo, e após a aplicação do agrotóxico ele tem que retirar a roupa e imediatamente tomar banho, né, para poder
não deixar transmitir aquilo para a corrente sanguínea, o veneno. E o que acontece é que muitos, a maioria, já estão intoxicados, doentes por causa desse manejo do veneno, do agrotóxico. Hoje em Goiás existe o plantio da cana em 32 municípios. Desses 32 municípios, 17 estão no período de corte, agora no ano de 2007. Totalizam hoje, nessa safra da cana, a partir de abril, cerca de 32 mil trabalhadores que atuam no plantio, no corte da cana e em atividades correlatas. Residem em 32 municípios goianos e grande parte desses trabalhadores vem de outros estados e regiões, interior de Goiás, do norte do Brasil, Maranhão, grande parte está vindo de Minas Gerais e de outras regiões também produtoras de cana. O trabalho escravo, ele já foi constatado aqui em Goiás via a fiscalização do Ministério do Trabalho, via DRT. De que forma ele se dá? Não é aquele trabalho escravo da época do Senhor dos Engenhos, que aquilo era institucionalizado, o trabalho escravo. Aqui é aquele trabalho escravo velado, em que o empregador, as empresas que estão alocando mão de obra de outras regiões, trazem numerosos trabalhadores de uma só vez, de outros estados, de outras regiões do país, contrata essa mão de obra e aloja esses trabalhadores em condições inadequadas de moradia, inadequadas de refeição e contratação precária, muitas vezes sem a carteira assinada, ou tendo a carteira assinada, mas com toda a remuneração que ainda está por receber no futuro, comprometida já com gastos de sobrevivência, de alimentação, de manutenção, de estadia, tudo isso já é comprometido com a remuneração futura. Então isso tudo fez com que a Federação dos Trabalhadores na Agricultura denunciasse ao Ministério Público, denunciasse as DRTs, e essas instituições foram fiscalizar diretamente e puderam observar a existência de trabalho escravo, em algumas regiões, em alguns municípios de Goiás, e isso foi verificado. Meu nome é Abnei Fernandes dos Santos, eu vim de Minas Gerais, e nós estamos, não só eu, todo mundo está reclamando aqui do alojamento onde nós estamos ficando aqui. Está muito desorganizado aqui, e aí nós queríamos mudar para outro lugar, só que eles falaram que vai tirar nós daqui, só que até hoje não foi nada não. Nós estamos ficando aqui, está muito... muito aberto, tem dia que faz muito calor aí, questão de gente aí. Trabalho na usina em Anicuns. Nós aqui somos 42 pessoas no alojamento. Viemos com a seguinte proposta: ganhar por produção e descontar R$3 ao dia de almoço. Só que se nós na diária, ganhamos de 15 a 17 reais, desconta a marmita. Se nós vai para a lavoura e ganha 5, 6, 7, desconta a marmita, a mesma coisa. Então esse é um dos problemas vividos pelos canavieiros. O problema do salário médio, que é muito baixo, o intenso trabalho para conseguir ganhos de produtividade e o trabalho insalubre, né? Muito trabalho com o tempo da jornada que ele exerce, que é de 8 horas diárias. Então, contrastando com o Cerrado aqui, que você tem uma variedade, é lógico que a gente precisa de atividades econômicas para explorar. Mas qual é o equilíbrio disso, né? Então agora, com a nova onda do álcool, como commodities internacional, a gente pode ter essas áreas, e um exemplo aqui no Sudoeste, em que predomina a pecuária e as atividades de produção de grão, tipo soja, principalmente, e milho, algodão, em menor escala, você tem uma outra monocultura. Então, ampliar a diversidade é um equilíbrio importante para a natureza, consequentemente para a sociedade. Quer dizer, não se trata só de preservar o cerrado intacto, não. Além dos parques, que é importante a gente preservar como espécie, inclusive para estudar as variedades que o cerrado tem, a gente precisa equilibrar melhor a economia.
a cana, ela é uma economia importante, vai gerar divisa, essa expansão vai colocar o Brasil num patamar econômico internacional importante, mas traz graves consequências. Então o importante é ver, do ponto de vista, que desenvolvimento nós estamos produzindo. Quer dizer, a cana no Nordeste, a exemplo histórico que a gente vê, produziu poucos ricos e muitos pobres. Quer dizer, a gente muda isso em que sentido? Quer dizer, a expansão da cana ou a expansão das outras culturas, como monocultura, que tipo de riqueza traz? Então, pensar um equilíbrio de uma sociedade complexa é também pensar a diversidade socioeconômica e ambiental. Devemos chamar a atenção que todas essas atitudes científicas, etc., não teria nenhum desenvolvimento se não houver o aporte e a participação da sociedade, da comunidade. Mesmo a comunidade científica, mas a comunidade do modo geral. Então nós temos pessoas de extremo conhecimento, como índios, raizeiros, etc., que podem perfeitamente contribuir. E nós deveríamos ser o quê? Cada um elemento defensor do quê? Das condições ambientais. Porque isso não é só o problema do coisa, gera problema de ordem social. Porque onde o indivíduo tinha um material para poder fazer as suas coisas, com a destruição daquele patrimônio, né, aqui não vai encontrar mais. O que eu vejo também, que meu pai era raizeiro, fazia remédio para as pessoas, que aqui não tinha estrada, não tinha como levar a pessoa para a cidade. Remédio era feito aqui na região. 99% das árvores do cerrado serve para fazer remédio, para tudo que a pessoa pensar. Seu Baiano, só tem remédio para glutadeira aí? Qual é o remédio que é bom? Ah, tá, eu vou procurar isso aqui para você. Vai procurar aqui, peraí. Deixa eu ver aqui o que é. Se eu puder me arrumar um pouquinho. Ele tem o significado dele, qual o sistema dele? Dele tratar assim do sistema dele, assim, de estômago, de intestino. Qual dele... foi o sistema que ele comeu, uma doença que ele sentiu? Ele comeu uma sardinha, sardinha com macarrão. Uma sardinha? Fez mal aí. Ai, tá ele não tá comendo nada. Não tá comendo isso aí, não, né? Então vou pegar o remédio pra ele aqui. Olha. A senhora vai pegar esse aqui. A senhora vai pegar esse aqui. Vai torrar ele 6 caroços dele e passar para ele tomar. O chá. 2 ou 3 vezes o dia. Entendeu? Se o problema que ele tiver com isso aí, eu vou te passar outro remédio de ponta também. Se é a comida que fez mal, eu tenho uma macela. Tá entendendo? Quanto é os dois? Isso aqui custa R$1 cada um. Agora não passa o dinheiro. R$1 cada um. Você vai passar isso aqui, você vai pegar esse aqui, você vai cozinhar ela, você vai pegar uma colher dela, uma colher de sopa daquela colher de chá grande, e vai cozinhar. Você vai, depois dele cozinhar, você vai pegar um copo desse enchido do caldo dela coado, e você vai passar para ele tomar 2 vezes no dia. Se for problema de comida, ele o macarrão que vai de fez mal aí. Mancha tudo. O Cerrado é um grande campo de pesquisa, né? As plantas do Cerrado, a biodiversidade é muito grande, menos de 10% são estudadas. Então o hospital está trabalhando para se transformar agora num centro de pesquisa e capacitação nessa área, principalmente de fitoterapia, que é um desenvolvimento muito grande no mundo todo, é uma busca para esse conhecimento popular, né, do uso de plantas medicinais. E nós temos aqui um potencial enorme. O hospital, inclusive, é referência para o Sistema Único de Saúde como polo de pesquisa nessas áreas. Provavelmente Goiás é um estado que tem o maior número, proporcionalmente, de profissionais nessa área, de médicos que prescrevem fitoterapia. E também no hospital foi criado um movimento, a CEFITO, que é a Comissão Estadual de Fitoterapia, foi criada no hospital, mas com participação de instituições como a Universidade Federal, Universidade Católica, Meio Ambiente, secretarias, Agência Rural, etc. Todas essas instituições que de alguma forma estão ligadas ao uso de plantas medicinais, principalmente o bioma cerrado, né? Então nós temos trabalhado nesse sentido para criar normas, criar critérios para fiscalizar, para legislar
a fitoterapia em Goiás. O controle da origem das plantas, o controle no cultivo dessas plantas, na coleta, esse pessoal que faz as coletas no Cerrado, então vai ter um trabalho de orientação de como coletar para não destruir o meio ambiente. Coletar, por exemplo, uma planta que foi muito divulgada no vitiligo, que é a mamacadela, ela praticamente foi dizimada no Cerrado, porque retiravam-se as raízes todas, retiravam toda a planta para coletar a raiz. Então hoje é possível se fazer essa coleta seletiva, retirar algumas raízes, preservando essa espécie. E outras plantas do Cerrado são possíveis de se fazer isso. Com isso a gente está desenvolvendo essa política de fitoterapia em Goiás. E é um modelo para o Brasil, que é de preservação do cerrado, preservação da forma de coletar a planta. Então vai ter uma cartilha para orientar essas pessoas a coletar, para não destruir. Criou-se no ano passado, fez um ano agora, é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Nós atendemos em média 400 pessoas por semana. Bom, dentro desse campo enorme que nós temos, né, é uma preocupação não só nossa, dos profissionais médicos, dos agrônomos, a questão da destruição do cerrado, que é substituindo, outro dia eu vi esse comentário, o Brasil está trocando o ouro pela prata, destruindo o cerrado, que são um potencial enorme de, por exemplo, o piquezeiro. O piqui é rico em beta-caroteno, que é ouro nos Estados Unidos. E o Brasil destrói o ouro, planta soja ou planta agora cana, que é vendida a preço de prata. A gente tem realmente discutido sobre isso, preocupado com isso, com essa devastação que está sendo feita no nosso cerrado. Então, meu medo é que com a cana ou qualquer outra monocultura, ela traga, além de problemas sociais, econômicos, financeiros, de transformação das paisagens, ela traga um prejuízo ambiental sério, irreversível. Eu tenho receio disso. Quanto custa para os nossos netos e bisnetos? Quanto vai custar? O que nós vamos deixar para eles? Bom, as gerações que precederam a nossa hoje queria ser dona do mundo, queria mudar o mundo. Bem, mudaram, olha aí. É sério. Acho que temos que promover o debate sobre isso. Alguém decidiu que ia ter monocultura de cana. Quem foi que decidiu? Por que decidiu? Isso vai ser bom? Vai ser ruim? Vai ser mais ou menos? Quem foi que decidiu? Por que decidiu? E o que nós vamos fazer com essa decisão? Ela é boa para nós? Ou não? Eu não sei, você sabe? O que você sabe? Você aí que está me vendo, você sabe alguma coisa? O que você sabe?